Fala, meu povo, tudo bem? Sentindo minha falta, né? Eu sei que você sentiu, tá? Hoje temos um assunto bem interessante para falar, né? A última vez que eu fiz um vídeo assim, eu gravei sobre o Enem e sobre a desigualdade social do caralho que tem. Então hoje eu já queria aproveitar e voltar um pouco atrás e falar do nosso ensino, né? Educação brasileira como um todo, né? Tudo que vemos em escolas particulares, públicas, estaduais. Aí quero fazer um combo e tacar aqui, né? E falar o quão atrasado nós estamos em todos os sentidos, né? Um país que não incentiva o indivíduo a se desenvolver, mas sim a ser um subalterno. Então é interessante, né? Começarmos a retratar isso e mandar na lata mesmo a real. Vou ser bem sincero com você. Eu venho de escola estadual, né? Escola pública, passei por todas as etapas, né? Pelos 9 ciclos do inferno, como diria Dante Alighieri em sua obra, né? A Divina Comédia. E assim, é fantástico, né? É simplesmente fantástico. Porque eu queria aproveitar para falar sobre esse assunto porque está tendo uma onda de revolta em muitas escolas, né? Não só aqui de São Paulo, de outros estados também. Os alunos estão acordando, entendeu? E estão querendo exigir seus plenos direitos. Porque, porra, você já paga imposto pra caralho. Um dinheiro que era pra ser destinado pra educação, mas nunca chega até lá, porque a gente sabe que muita gente passa a mão e pega. E direção, né, conselho docente, pessoas completamente incompetentes, né, papagaios estatais. E aí o que você tem é isso, é uma alienação, né, em sala de aula, você não tem um mínimo de estrutura, você não tem um mínimo de saneamento básico, né, muitas vezes as escolas. A minha antiga escola, puta que pariu, janela quebrada, entendeu? Começava a chover, alagava a sala. Então, é assim, é só a nata da sociedade, né? E aí eu queria fazer um manifesto, né? Expor toda essa porra de corrupção, contar umas histórias cabulosas que eu já passei por lá e no final do vídeo propor soluções técnicas e sociais para melhorarmos e aparelharmos o nosso sistema educacional. Vamos lá, o ponto que eu quero destacar aqui. Pra mim, tinha que mudar essa porra, né? Não é porque o cara se formou em pedagogia que automaticamente você pode tacar o professor pra dar qualquer tipo de aula, não. Pra mim, você tem que se formar em pedagogia e se formar na matéria que você quer dar aula, entendeu? Mano, eu cansei de ver professor que não sabe, eu não tinha a mínima ideia do que estava passando em sala de aula. Professor que abria o chat GPT no computador para pegar a resposta das coisas que ele estava passando. Não tem a mínima estrutura. Vamos lá então. O outro ponto que eu quero entrar também. O, os cursos técnicos, né, que tiveram, principalmente aqui em São Paulo. Basicamente é o quê? É um curso técnico atrelado ao ensino médio. Você já sai com uma habilitação técnica e profissional. Nossa, que maravilha, né? Só que não, porque o curso técnico mais atrapalhou a gente do que realmente ajudou. Cortaram metade das matérias que era realmente importante, não tivemos geografia, não tivemos biologia, inúmeras outras matérias que caem em Enem, vestibular, a gente não teve. Vamos lá. O segundo ano, que foi que começou, foi bom até. Tivemos aulas dinâmicas, visitas técnicas, aí chegou para a reta final, terceiro ano. Não teve absolutamente porra nenhuma, tá? Foi um total descaso, né, da instituição escolar com os estudantes do curso técnico. Fora o material de apoio deles, né, que eu acho ridículo, Sala do Futuro, né, plataforma, eu acho que é um retrocesso. Eu vou ser bem sincero com você. Se é para fazer atividade online, eu fico em casa então. Né? Eu não faço nem questão de ir até a escola. Você me manda as atividades, eu faço. E outra, não está medindo absolutamente nada. Não está medindo se você realmente aprendeu ou está se desenvolvendo na matéria. Eles só querem apenas respostas certas, entendeu? É abater a cota, a contagem deles. Então isso automaticamente acaba por terceirizar o pensamento, terceirizar o aluno e fazer com que ele tenha uma visão negativa sobre o ambiente escolar. O que isso significa, em poucas palavras? Ele basicamente começa a fazer de qualquer jeito e fica nem aí, entendeu? Você acha realmente, né, na visão do aluno, que eu vou me prestar a pensar, a ler,
pra responder os bagulhos, que se foda. Tá com inteligência artificial, tá com a GPT e manda. Outra coisa também, um monte de gente que não fez nada passou de ano, né? Passou. Então, o que isso acaba por acontecer? Porque não existe um sistema de meritocracia, isso aqui você não vai ver nesse país, né, principalmente. Porque, sinceramente, o aluno que se esforça, o aluno que estuda, que se dedica, ele, por muitas das vezes, acaba por ser ostracizado, certo? Ostracizado por outros alunos, pelo conselho docente, pela escola, tá ligado? Então, é foda, mano. É foda. Vou ser bem sincero com você, tá? Ele basicamente não incentiva isso. E aí, em relação às matérias do técnico, né? Eu não vou ser baixo de atacar o pessoal. O que significa o pessoal? Eu não vou atacar a vida pessoal do professor. Isso não cabe aqui. A minha crítica é técnica e construtiva. Já quero deixar isso bem válido. Podiam ser um amor de pessoa, mas não tinham a mínima capacidade de dar aula. Entendeu? Uma coisa você tem que separar, uma coisa você tem que ver. Se você não tiver um mínimo de qualificação em oratória, você não presta para dar aula. É simples, entendeu? Vamos ser bem sinceros. Se você não conseguir cativar uma sala de aula inteira, você falhou. Mas eu também não vou passar pano porque tem aluno que é filho da puta pra caralho, tá? Gosta de bardenar, fazer um monte de merda em sala de aula e não acontece nada justamente por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também passa pano pra muita coisa, tá ligado? Então nunca houve punição, tá? Tinham alunos que eram ligados ao crime organizado, sim, eu falo isso aqui. Já teve inúmeros casos de briga, teve briga que o moleque levou um soco inglês, estourou a cara do outro moleque, não aconteceu absolutamente nada, ele continuou na escola como se nada tivesse acontecido, entendeu? Caso de assédio, entendeu? Caso de professor tendo relações com o aluno, entendeu? Então, assim, é um ambiente maluco, doentio, entendeu? Eu vou ser bem sincero por ter passado 3 anos, né, nesse caos que foi esse ensino médio. Eu desenvolvi algumas competências, né, e alguns traumas de guerra também. Mas o ponto que eu quero destacar é isso. O quão atrasado nós estamos, entendeu? Em relação às matérias, em relação às disciplinas. Eu vou ser bem sincero e honesto aqui. Plataforma, você não aprende porra nenhuma com plataforma, tá bom? Vou ser bem sincero. Plataforma você não aprende porra nenhuma. Se é para ter plataforma, não faço nem sequer questão de sair de casa para ir pra escola, então. Só manda na plataforma, eu faço. Teve inúmeros casos, entendeu? Teve um caso na minha sala que a menina forjou a morte dela, entendeu? Ficou um ano fora, com atestado falso, passou de ano e nem colocou o pé na escola. Então, assim, é o mais puro suco do Bostil, né? É o mais puro suco do Bostil. Aí vai. Aí também não tem incentivo do governo. Escolas totalmente acabadas, destruídas, correto? Os alunos estão em seu pleno direito de filmar e gravar, entendeu? E não vem com essa desculpinha, mas aluno quebra. Tá, tem aluno que faz isso. Identifica os culpados e puna eles. Ah, não, não pode. Se o professor levantar a mão para um aluno, ele tá fudido. Né? E também tem professor que é filho da puta. Então você vê, é sempre uma faca de dois gumes. E é isso, né? Em sua grande essência, é isso. É esse caos, é uma defasagem cultural, social. O aluno passa 12 anos da sua vida. Ele não aprende nada, ele sai da escola, ele não sabe declarar imposto de renda, não sabe abrir uma conta no banco, não sabe, não sabe o básico, entendeu? O básico porque eles não ensinam e porque o governo não quer que você aprenda. Ele quer que você se torne dependente dele. É como o George Orwell falava: o governo quebra suas pernas para vender a muleta depois, basicamente. Então eles não estão nem aí para você, tá? Por isso que eu sempre falo: estude apesar da escola. Para chegar em Enem, vestibular, você perceber que você não sabe de absolutamente nada, que você está atrasado para um caralho, né? Não, é que quando esses negócios chega a ser inacreditável, entendeu? Se um gringo vê isso aqui, ele não vai entender, porque uma escola pública nos Estados Unidos dá de 10 a 0 numa escola
pública daqui, entendeu? É uma defasagem, assim. E aí você passa 12 anos num sistema horrível, você faz o aluno acordar às 6, 5, 6, 7 horas da manhã, para ficar ali umas 6, 7 horas sentado numa carteira, copiando, né, o textinho. Porque basicamente o método de ensino é esse. Você que é pai e mãe, você não tá lá para ver, mas o método de ensino é esse. Você senta, copia um texto, responde as questões, carimbo, ponto. É isso. Você não está aprendendo absolutamente nada. Você não está aprendendo a interpretação de texto, você não está tendo aulas dinâmicas. E os poucos professores que tentaram realmente fazer algo diferente, a própria instituição escolar não deu o suporte, né? O apoio, e muitas das vezes eles acabaram tendo que cancelar projetos ou até mesmo sair da instituição por falta de incentivo e apoio, entendeu? Aí teve o raio da prova do Saeb. Nós, do curso técnico, a gente estava com uma visita técnica programada para o Porto de Santos. A escola cancelou tudo, tudo. A gente ia ter uma visita para a Unicid. A Unicid ia bancar, ela ia mandar ônibus, tudo. A escola cortou e vetou tudo para fazer o raio da propaganda do Saeb, para gravar videozinho, para mandar para o governo, para a Secretaria de Educação. Né? A prova do Saeb é nada mais, nada menos, né, do que uma espécie de avaliação que o governo faz. Se tiver uma média boa, ele manda um aporte financeiro um pouquinho maior. Só. Cancelaram um monte de projeto que a gente ia ter. Foi o terceiro ano que eu tive, foi uma porcaria. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, foi uma porcaria. A gente não fazia nada, a gente não tinha acesso à biblioteca, não tinha acesso ao laboratório. Quadra, meu Deus do céu, de vez em quando, e olha lá. A gente era tratado como um animal, né? Como animais indo para abate. A gente ficava lá, né? O intervalo, 20 minutos. O que você faz em 20 minutos? Né? Aí vai, deu horário. A tia começa a pitar. Tirando a gente, tratando a gente que nem cachorro mesmo, entendeu? É uma coisa bem. É bem louca de se falar. E aí foi basicamente isso, né? Foi esse caos todo. A prova do Saeb é uma porcaria, vou ser bem sério com você. Prova paulista, pior ainda, um monte de gente que colou. E colou mesmo, tá? E conseguiu vaga na USP. Colou em sala de aula porque a escola deixou, né? Usar chat GPT, usar inteligência artificial, passaram, tá bom? Tinha que fazer uma reavaliação, tá? Um monte de gente que passou com cota e nem tem deficiência, porra nenhuma, mente, tá nem aí. E aqui tá as minhas propostas para mudar essa porra toda, tá bom? Em primeiro lugar, professor, ele tem que ter uma qualificação e isso fosse no meu plano de governo, vai? Eu vou falar assim no meu plano de governo. O professor seria qualificado, teria a estrutura que ele merece, ele teria o suporte que merece. Além de ele ter a graduação em pedagogia, ele poderia se profissionalizar na área que ele quer atuar, né? Que ele quer dar aula, geografia, faz pedagogia e faz uma faculdade de geografia, história, matemática, português, a mesma coisa. Só aí a gente já muda bastante coisa. A gente já elimina grande parte do que só quer sugar dinheiro público e mamar na teta do Estado. Aí um outro ponto que eu quero destacar também é porque a escola gosta de tratar como se todos os alunos fossem seguir o mesmo plano de carreira. Aí coloca todo mundo numa lata de sardinha e prensa, né? E pensa que todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Só que não. Existem inúmeros espectros de inteligência. Tem pessoas que têm um condicionamento mais alto para exatas, tem gente que é só para humanas, biologia, entendeu? A parte atlética também, sim. Atletismo, físico, isso também se enquadra como espectro da inteligência. É a gente entender essas áreas, né? A parte artística também, não posso esquecer. A gente tem que entender essas partes do indivíduo e entender que cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu diferencial. A gente vai querer tratar todo mundo igual? Pelo contrário, a gente tem que entender que cada um tem sua particularidade. Você querer julgar todos como se fossem iguais, muitas das vezes você acaba por pisar em cima do sonho de muitas pessoas. Correto? No meu plano seria o quê? Eu vou até voltar. Fundamental um, você vai aprender português, né?
espanhol e inglês. 3 matérias, né? 3 línguas. 3 línguas. De pequeno você já vai aprender isso. Você já vai sair um indivíduo para a sociedade, para o mundo, entendeu? Você já vai sair com esse diferencial. Aí vamos lá. O que mais? Chegou a reta ali do Fundamental 2 indo para o ensino médio. Profissionalização técnica, mas uma coisa séria mesmo, tá? Não vai ser essa piada, plataforma, vai ser visita técnica, vai permitir que o aluno ele consiga se profissionalizar. Se ele não conseguir seguir para a área que ele quer, ele pelo menos vai ter uma garantia de emprego e que ele não vai ser desempregado. Ele vai conseguir se profissionalizar porque ele já vai ter uma bagagem intelectual. 3 idiomas, uma profissionalização técnica, seja tanto para a área administrativa, logística, até mesmo para a área industrial também, entendeu? Porque o mercado, querendo ou não, ele precisa muito de mão de obra, entendeu? E se você não quiser seguir para esse parâmetro, a gente vai abrir os leques, a gente vai ter a parte artística, se o aluno quiser seguir essa parte, o Estado dando o aporte, o aluno quer seguir na parte atlética também, entendeu? A gente entender o diferencial e dar o apoio, porque a gente fazendo isso, a gente quebra inúmeras lacunas, entende? E a gente acaba por preencher todos os campos que a sociedade precisa, tanto na parte de exatas, humanas, artística, entendeu? Se bem que humanas e artística já, né? Carreira acadêmica também, a gente preenche tudo isso. E aí a gente passa a tratar com respeito o aluno e o indivíduo, entendeu? E dar o suporte necessário para o sonho dele. Aí um outro ponto também, né? Além de ter tudo isso, escolas com estrutura, financiamento, entendeu? Suporte, fazendo uma correlação, né? Uma intermediação do aluno com o mercado de trabalho, entendeu? Tanto em ambiente nacional até multinacional. A gente quer fazer com que ele seja um indivíduo independente, que ele consiga fazer o básico, sabe? Tem um mínimo de estrutura e aporte. Aí um outro ponto que eu quero destacar também, que esse é um projeto pessoal meu, tá? Eu vou falar aqui em vídeo. Se chama Geração Futura. O que seria a Geração Futura? É um programa que ajuda órfãos, né? Crianças que moram em orfanatos ou que estão até em situação de rua, moradores de rua também. Vai englobar, né? Vai englobar esses indivíduos específicos. E o que esse programa Geração Futuro vai fazer basicamente? Ele basicamente vai dar todo o apoio e suporte. A gente vai porque aqui no Brasil o que acontece? A criança que está no orfanato, assim que ela completa 18 anos, muitos orfanatos mandam embora, entendeu? E no que isso acarreta para a sociedade. Isso além de gerar uma defasagem, né? Isso aumenta a taxa de criminalidade, a taxa de usuários de droga, tráfico de drogas, porque muitos por não ter o que fazer, tá ligado? Por perder o básico que tinha, acaba migrando para a vida do crime. É basicamente o que esse programa ele vai fazer. Ele vai dar todo o apoio e suporte necessário. Basicamente seria o quê? A gente vai pegar crianças órfãos, né? Orfanatos, tudo. A gente vai fazer uma integração com essas escolas técnicas. A gente vai fazer com que, como indivíduos, eles possam se desenvolver ainda mais, fazer uma intermediação, assim que eles estiverem lá para o ensino médio, tudo, uma intermediação, né, com o mercado de trabalho. A gente vai fazer esse indivíduo se desenvolver, a gente vai dar uma chance para ele se desenvolver. Isso vale para os moradores de rua também. E até aí, a gente vai dar um auxílio, a gente vai entender e ajudar o indivíduo. O que a gente vai fazer também? Uma moradia assistida até os seus 23 anos, 25, correto? O tempo dele se desenvolver, o tempo dele conseguir arrumar uma coisa, se estabilizar, arrumar os documentos, tudo. A gente vai dar esse apoio. Nós, como órgãos regulamentadores, como Estado, devemos nos preocupar com o indivíduo, entende? Com o indivíduo. E eu acho que esse meu plano de governo, se fosse pra frente, ia resolver coisa pra caralho, entendeu? Ia resolver coisa pra caralho.
e acabar com a taxa de criminalidade e diminuir a situação de moradores de rua, entendeu? Então são programas assim que eu tenho de reformulação, porque a base central tem que ser educação e, né, educação e a cultura. Se a gente altera isso, se a gente conseguir mudar e dar um apoio, um aporte, um suporte, que seja, isso a gente faz uma revolução. A gente faz uma revolução. Né? Mas é isso, gente. Esse foi meu vídeo. Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Dê um like, compartilha, se inscreve no canal, divulga minha mensagem. E para você que não me conhece, pode me chamar de Marcos Vinícius, tá? Prazer. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E são essas as minhas propostas, minhas experiências de vida. Nos próximos vídeos vou me aprofundar mais em outros tópicos, mas eu queria agradecer muito pela colaboração. E é isso. E o futuro é glorioso. Falou, meu povo. Se cuida.